Bom, todos nós devemos enfrentar as situações mais difíceis que existem. Todos nós devemos estar ali na frente, na batalha, encarando o mal. Não queira ser vítima. Tem muitas pessoas que às vezes elas querem se vitimizar. Não faça isso. Queira ser um instrumento nas mãos de Deus. Fala: Deus, usa-me, e Deus vai te usar. Há situações que são muito difíceis, porém essas situações difíceis, elas vão fazer com que nós venhamos amadurecer, vai fazer com que nós venhamos crescer, nos desenvolver. E é assim mesmo, nós temos que passar às vezes por certos processos para nos fortalecer. Eu quero falar para você aqui, segundo Samuel, capítulo 12, o versículo de número 16. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. E os anciões da sua casa se levantaram, foram a ele para levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. Então o momento era muito difícil. O Davi estava passando por uma situação muito difícil. A filha dele estava correndo risco de vida. Ela poderia morrer a qualquer momento. O que ele fez diante dessa situação, diante desse problemáximo, né? O que ele fez? Ele buscou ao Senhor. Ele abriu um jejum, porque ele queria estar mais perto de Deus. Ele chorou. Esse choro aqui nós podemos entender de várias formas. Primeiro, ele é ser humano. Segundo, pode ser ali um momento de arrependimento, que ele estava arrependido de alguma coisa que ele poderia ter feito, né? De errado. Pode ser um choro por sentir Deus. Falava isso aqui na igreja, né? Não é assim? Às vezes você fica muito tempo sem ver um ente querido, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe. Quando você vê, você chora, é uma coisa que não dá para explicar. Mas não é um choro ruim. Talvez Deus ali naquele momento entrou com Davi. Mas o fato é que o Davi, ele estava enfrentando aquele problema. Você tem que enfrentar os seus problemas. Aceite que existe um problema. Aceite, é uma realidade. Mas olha, eu vou enfrentar isso aqui. Eu vou lutar contra isso aqui. Eu vou me levantar contra isso aqui. A Bíblia fala que o Jairo, né? Ele foi lá buscar a ajuda de Jesus, porque a filha dele também estava à beira da morte. Você não pode achar que você não vai passar por problemas ou que situações difíceis não acontecerão na sua vida. Eu preciso te falar isso, tá bom? Vai passar sim. E os anciões da casa de Davi, eles ficaram ali, né? Preocupado com eles, entraram, foram querer comer pão, foram querer entregar o pão para o Davi, que ele comesse pão, enfim, mas o Davi não quis conversa. O que isso aqui quer dizer para a gente? O momento era muito difícil, e muitas vezes nós passamos por esses momentos difíceis, mas o Davi estava lutando, estava orando e jejuando. O que aconteceu? Infelizmente a menina morreu. Infelizmente o Davi perdeu essa filha. O Senhor Deus achou melhor tomá-la. E é muito triste. É muito triste. Eu não tenho palavras nem para falar aqui do Davi e nem de quem quer que seja. Mas o que nós temos que fazer nesses momentos? Buscar ajuda. Primeira ajuda a Deus. Salmo 121 fala o quê? O meu socorro vem do Senhor. Mas você pode buscar ajuda com a sua família, com seu pai, com a sua mãe. Busca ajuda com seus irmãos. Você pode buscar ajuda com Deus. Em Deus você vai ser ajudado. Romanos, capítulo número 8, vamos lá. Atos está aqui. Romanos, deixa eu pegar o Romanos 8, esse aqui é o 2, 5, abre a sua Bíblia aí também, viu? Faço questão que você abra a sua Bíblia e faça a leitura comigo, isso é importante. Ele diz assim no versículo 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Pastor, eu sei que é um problema, eu sei, pastor, mas está doendo muito, estou sofrendo muito. Peça ajuda para Deus. Você pode pedir ajuda com a sua família também. Um homem de Deus,
uma pessoa de Deus vai ajudar você. Mas nesses momentos nós temos que buscar ajuda. O Davi também ele estava ali buscando ajuda no Senhor. Aí no versículo 12 e 20 diz assim: então Davi se levantou da terra e lavou e se ungiu e mudou suas vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa, pediu pão e lhe puseram pão e ele comeu. Então, o que ele fez? Enquanto ele estava passando por aquela situação, ele lutou por aquela situação. Depois ele não podia fazer mais nada. Talvez seja o seu caso. É muito difícil, repito, não tenho palavras aqui, mas você precisa se levantar, você precisa se erguer, você precisa prosseguir, você tem que persistir no nome de Jesus. Se for o caso aqui de um problema na terra, um problema humano, você vai vencer. Se for uma perca de um ente querido, como foi com Davi, Deus vai consolar você, dando força para você, no nome de Jesus. Mas todas as vezes que nós passamos por esse processo, nós crescemos. O Davi ali, ele adquiriu mais um crescimento. Não pense que isso aí é para o seu mal. Não, isso aí Deus está tratando, Deus está ensinando. Às vezes você vai ajudar alguém amanhã ou depois, porque você adquiriu essa experiência. Seja forte. Não tem força, peça ajuda para Deus, Deus vai ajudar. Agora, de toda forma, temos que fazer igual Davi. Vamos sentir, vamos abrir jejum, vamos chorar, vamos lamentar, mas nós precisamos nos levantar. Precisamos levantar os nossos semblantes. Vamos nos ungir, que representa o Espírito Santo de Deus, ser revestido com o Espírito Santo de Deus e caminhar com Ele, para Ele, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Olha, vamos fazer oração agora. Segura o copo com água. Eu sempre oro para as pessoas serem curadas do câncer. Você crê? Eu creio. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que foram curadas. E se você está com qualquer doença, não importa qual seja, se levante, se unge, lute contra essa doença. Erga sua voz e diga: meu corpo está curado, eu sou uma bênção, em nome de Jesus. Oremos. Pai Todo-Poderoso, coloca o teu poder sobre esta água para destruir todo o mal, tudo aquilo que não presta, que seja destruído, que saia, que vá embora, o câncer, o caroço, a hernia, a inflamação, a infecção, vão embora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus poderoso, muito obrigado em nome de Jesus. Quem crê na cura, beba da água. Aleluia! Oh, glória a Deus, você está abençoado. Faz o seguinte, se inscreve aí no canal, comenta alguma coisa, curta, compartilhe, viu, para uma pessoa que está sofrendo. Ela vai enfrentar esse mal como Davi enfrentou e ela vencerá no nome de Jesus. Tchau!